Fala, senhores, tranquilo, Kadar na área, cara, uma troca de ideia hoje sobre a história do crime. A gente vai mudar um pouco do nosso cenário de mentalidade, vou falar sobre o problema atual, vou ensinar como o criminoso toma decisão e vou ensinar o crescimento do crime, pra você entender como o crime começou e pra como ele tá. Já aviso, eu não tava na operação no dia 29, tá? Antes que alguém tente difundir isso ou falar alguma coisa, eu tô tentando fazer aqui esclarecer como as coisas funcionam pra que vocês tenham maturidade na hora de avaliar quando vocês verem alguém comentando. Vocês entenderem que o crime não começou como ele está hoje. Ele começou pequeno e a omissão e a fragilidade das nossas políticas foi deixando ele crescer e se profissionalizar. Até hoje está num nível que está quase sustentável. Tudo pode mudar, filho. Tudo pode ser alterado com as nossas tomadas de decisão. Tudo começa com a gente. Não espere de outro. Eu estou fazendo a minha parte. Faça de vocês. Cara, pela primeira vez vocês vão aprender segurança pública com quem realmente entende, tá? Aquela porra de tacar pedra, porra, coisa sem sentido. Aqui você vai aprender segurança pública com quem realmente entende. Uma oportunidade de vocês aprenderem. Vou trazer aqui um material que seria do curso, mas que vai poder acrescentar na vida de vocês entenderem por que o Rio tá como está, certo? E é só o começo. Fala, senhores, tranquilo, Kadar na área. Troca de ideia de hoje vai ser sobre a história do crime da RJ. Essa aula seria pro curso de criminologia, que faz parte do meu curso de sobrevivência urbana, né? Que eu disponibilizo para que todo mundo que queira cuidar da própria segurança, cuidar do seu patrimônio, cuidar da sua família, aprenda a gerir segurança. É um curso com diversas soluções, né? Enfim, é uma aula que seria pro curso, né? A gente fez uma campanha aí de apoio de arrecadação para o luto dos policiais falecidos. Então eu vou contribuir para quem comprou o curso com essa aula. Então temporariamente, mas eu percebi que muita gente ficou interessada no tema segurança pública e muita gente que não entende está dando opinião. E aí eu me sinto um pouco culpado, já que eu tenho conhecimento, eu tenho entendimento e eu não tá ajudando as pessoas a esclarecer. Percebo que muita gente tem boa intenção, mas muita gente, por não entender a realidade, acaba emitindo opiniões erradas, absorvendo comportamentos errados, aceitando ideias erradas. E aí entende uma coisa, eu sou operador, eu sou militar há 20 anos. Às vezes, o militar ele fica um pouco incomodado quando pessoas que não entendem dão opinião. Por uma coisa muito simples, e aí eu peço que vocês tenham paciência quando você vê um militar reclamando assim que você não deveria dar opinião. A nossa lei é muito subjetiva. O meu policial, todas as ações que eu faço, eu respondo sozinho. Eu vou por ordem do Estado, eu tenho uma ordem de serviço, uma ordem do meu comandante, eu tenho uma ordem legal prevista a minha operação, mas qualquer resultado que eu tenha lá e eu vá registrar na delegacia, eu respondo pelo ato sozinho. E como a nossa lei é muito subjetiva, é muito criteriosa para quem avalia, decidir se aquilo dali é condenável ou não, doloso ou não, não tem uma coisa expressa, clara. São palavras que deixam um tom de avaliação. Uma opinião errada pode condenar um policial. Uma manchete de jornal que o jornalista faz com clickbait para chamar notícia, pode ser a capa de um processo para acabar com uma carreira. E muitas vezes as pessoas vão apoiar porque não tem conhecimento da realidade. Então assim, o policial às vezes ele fica incomodado com a opinião, porque muita gente que não está correndo risco por essa missão vai condenar ele. E ele que está pagando aquilo, está pagando o preço, ainda tem esse júdice. Essa profissão, cara, se for por reconhecimento, não vale a pena. Porque, no geral, as pessoas vão te criticar. Você vai fazer uma ocorrência como essa que teve agora, do dia 29, e você ainda vai ter que responder, vai ser atacado, tu vai ver pessoas que, não estão se arriscando para salvar o próximo, te condenando.
E às vezes muita gente vai junto com essas pessoas porque não tem conhecimento da realidade. Então hoje, né, eu vou tentar aqui, vou trazer para vocês a história de como evoluiu o crime no Rio de Janeiro. Tudo que está aqui, você pode pesquisar nos anuários, nos jornais, fonte de pesquisa. A minha capacidade de operador me permite dar um verniz nas coisas, tirar o que é ilusório, tirar o que é ideológico, e aqui você vai ter a explicação seca do que é, como desenvolver o crime. O crime não começou como ele está hoje. Um bonde, ele começou muito pequeno e por mal gestão política, ele foi desdobrando. Sabe, negligência do Estado, sabe, interesses escusos de grupos, né, que se alimentam tanto da pobreza, tanto da miséria, tanto da dificuldade do morador. Então, ele não começa como está. Então, a ideia dessa aula é te mostrar como ele evoluiu. E aí você tira a sua opinião. Você avalia por que cada personagem toma as coisas. Eu vou te explicar algumas coisas teóricas sobre criminologia e vou batendo os fatos com você para você entendendo como começou a evolução. E aí você vai entender por que o Rio de Janeiro está como está. A gente vive aqui uma guerra urbana. Quem nega isso, nega a verdade. É quase uma esquizofrenia. Alguns são iludidos, outros têm interesse. É interessante para algumas pessoas ter um curral eleitoral. É interessante para algumas pessoas tirar proveito da desgraça da população que fica refém. Então, peço que você faça a sua própria avaliação. Escolha o seu lado. Para mim, que conheço a verdade, chega a parecer absurdo que eu precise explicar, que eu precise defender um policial que combate um criminoso. Para mim, soa absurdo, sabe? Se você explicar isso para uma criança, ela vai falar, ué, mas ele não é criminoso? Ele não faz mal às pessoas? Ele não trafica, estupra e mata? Combater ele não é o certo? Relativamente não. Cara, é um absurdo. Então, a ideia da aula de hoje é passar um verniz nisso. E aí, cara, retenha o que for bom e tire suas próprias conclusões. Eu vou passar os fatos, amarrados com a experiência de quem viveu. Para mim, me soa muito absurdo alguém querer se posicionar como especialista em segurança pública sem nunca ter pisado onde eu pisei. Sem nunca ter exercido a segurança pública. Então, assim, para mim, só pode ser especialista de algo quem a exerce. Mas é uma falha da polícia. É um erro da polícia que, infelizmente, a gente não se posiciona muito. A gente é muito cumpridor. Uma tropa que se sacrifica, que luta diariamente, mas às vezes peca na hora de se posicionar. Me fico muito satisfeito de ver também a onda de apoio que esse último movimento teve. Das pessoas cansadas, dos policiais se posicionando e a polícia apoiando as posições. A guerra não é só no dia, ela tem um desdobramento do dia seguinte, e essa é a mais terrível para a nossa condição. Quando a gente estuda a evolução das guerras, a gente sabe, livro do Coronel Visacro, um especialista no tema, sóbrio, sensato, vale a leitura para quem quiser entender a evolução da guerra da informação. Quem ganha a guerra da informação ganha o monopólio da guerra, de poder fazer o que precisar. A polícia por muito tempo se omitiu. Hoje, com o apoio da internet, ela está podendo reverter algumas posições que antes eram opressoras a ela. Mostrar para a opinião pública, quando você vê a condição que o policial combate, as pessoas me falam e falam, cara, essa era a realidade que vocês enfrentavam? Que vocês enfrentam? Eu falei, constantemente. Poucas foram filmadas. Constantemente é isso. E mesmo nessa condição, alguém aponta o dedo para dizer que o policial está errado em combater o criminoso. Não vale a pena essa guerra. Aí eu pergunto, um criminoso entra para matar sua família. Vale a pena você reagir? Acho absurdo alguém dizer que não vale, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo, é unânime que vale. Ué,
Vale defender a sua família, mas não vale defender a família daquela comunidade que é oprimida pelo tráfico, que tem o direito cerceado, que tem que aturar baile funk até altas horas, que perde às vezes suas filhas pro mercado promíscuo que o traficante toma. Para dos outros não vale a pena, para a sua vale. Então assim, me soa muito hipócrita, muito cretino esse argumento. Não tem como fazer valer o preço da liberdade, o preço do direito de escolher, o preço de ir e vir. Quanto vale isso? Então essa guerra vale a pena. Ah, mas não é efetiva. Tomou banho hoje, filho? Tomou. Não me parece efetivo, tu tem que tomar amanhã de novo. Filho, não é porque uma coisa não é efetiva que ela não é necessária. A polícia tá fazendo a parte dela, as outras não são da polícia. Então hoje eu espero deixar isso claro para você entender que seu banho, ele é necessário. Assim como as operações também são necessárias. E qualquer um que queira criticar, eu só peço que tenha um bom senso de aplicar e fazer melhor. Tá com uma pedra. Você desarma um cara com fuzil. O cara usa fuzil por causa do ego do homem. Irmão, olha a mente distorcida. Misturando os problemas de gênero que ele tem na própria cabeça com uma realidade de guerra. De eficiência e sobrevivência. Eu vou deixar de usar uma coisa de sobrevivência e eficiência porque o meu ego me... Porra, tu é idiota. Está valendo a vida, cara. Hierarquia das coisas. Aristóteles já falou isso, ó. Minimamente tem que saber isso. Mas essas pessoas, quando eu cheguei na polícia, tinham um monopólio da posição de segurança pública. Arguíam sobre as estratégias que o policial usava. Questionava métodos. Davam aula nos cursos da polícia e você tinha que dizer amém. Então assim, o nosso problema ele não está hoje porque a polícia... A gente nunca deixou a polícia fazer o que ela tinha que fazer. E mesmo que deixar, não é só a polícia que vai resolver isso. Vocês vão ver que não foi só a polícia que causou isso. A nossa polícia é extremamente eficiente. Tanto é eficiente que eu no BOPE recebi SEALs, recebi Rangers, recebi polícia francesa, acho que é LERAD. Eu recebi polícia do mundo inteiro, da Espanha. Os caras querem entender como a gente consegue... Sem visão noturna, sem capacete, blindado quebrado, sem apoio aéreo, sem silenciador, sem meios. Como é que só o talento do guarda resolve a guerra? E a gente mostrou, mais uma vez, quem é o rei da guerra, quem é o rei do combate. Mesmo sem todo o suporte que deveria. Porque uma coisa que deveria ser cobrado é o seguinte, o não dar os meios necessários impediu que o blindado chegasse aos policiais feridos. Porque não conseguiu transfixar a cancela. Mas que um blindado das Forças Armadas conseguiria atravessar aquela cancela. Uma retroescavadeira blindada que as Forças Federais têm, poderia ter tirado aquela cancela. Toda vez que você retira os meios de uma equipe, você esforça mais ela. Mas essa tropa é tão valente, é tão corajosa, é tão braba, que mesmo assim ela enfrenta. Vale a pena? A sensatez não pode ser usada aí. Quanto vale salvar uma vida? Quanto vale impor a uma pessoa cruel e covarde o limite? Quanto vale defender a liberdade? A ética utilitarista de valer a pena é cretina, é oportuna. Então, é hipócrita. E ela vem romantizada com humanismo, mau caráter, que perdoa o criminoso. Mas entende uma coisa, toda vez que você perdoa o criminoso, você perdoa o cruel, você perdoa o covarde, você condena a vítima 2 vezes. Pergunta para as pessoas que foram vítimas de violência e que seus criminosos já estão soltos, como é que é a vida delas? Elas ficam presas. Eu tenho uma seguidora que um arrombado matou a irmã dela. O cara tá solto. Ela se sente presa. Eu dei um curso meu pra ela. Eu não posso tomar conta da vida dela. Eu posso cuidar da minha família. Eu treinei pra isso. Mas aqueles que eu não posso cuidar, eu tento ensinar. E é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Vamos lá, desabafo. Vamos começar.
Cara, retém o que for bom, tá? Mas tudo que tá aqui é baseado em estudo. No curso de criminologia, que é R$140, você aprofunda isso aqui, tá? Foi meu primeiro curso, então é um cadá magrelo, é um cadá ainda com dúvida aqui pra falar, o microfone não é o melhor, mas tem muito... Confia na mensagem, a mensagem que tem no curso de criminologia, que não é um curso pra você ir responder na faculdade, porque quem vai te avaliar não é um operador, é alguém lá, né, ideologicamente misturado, mas é um curso de criminologia aplicável. Para você entender como funciona a mente do criminoso, para você entender qual é o modus operandi, para você entender como se proteger de cada um. Tá? É a introdução para o curso de sobrevivência. Mas fica aí, que você vai aprender muito hoje. Desculpa. Cara, primeiro, a gente precisa entender como funciona a tomada de decisão de todo mundo. Tá? Isso aqui já é batido no curso, mas eu vou tentar resumir aqui. Tudo que você vai fazer, filho, tanto você, o criminoso, quanto o leão, quanto o cachorro, passa por um triângulo. Eu falo que é o triângulo de decisão. Primeiro, crença e cultura tem que ser favorável. Então, assim, caiu essa caneta no chão. Essa caneta não é minha. Eu tenho uma crença ou cultura que me permite pegar o que não é meu? Tenho. Então a gente tem o primeiro X. Segundo X, medo ou risco. Alguma coisa quando eu pegar essa caneta me causa medo ou risco? Seja reprovação social, seja lei, seja o dono dela que é mais forte que eu. Não tem ninguém vendo, só tô eu e o crime. Então eu tenho o segundo X favorável. Terceiro X favorável. É oportuno? Ninguém tá olhando, caiu aqui, só eu tô vendo. Se tornou oportuno. Certo? Aí eu pego. Tudo que é feito baseado no triângulo de tomada de decisão. Então, quando eu te dou um soco, filho, e pra tudo na vida, tá, filho? Mas a gente vai estudar pra criminologia. Quando eu te dou um soco, quer dizer que eu tenho uma crença ou cultura favorável, quer dizer que eu não tenho medo ou risco, quer dizer que foi oportuno eu te dar o soco. Isso quer dizer que toda vez que for oportuno, que eu achar que é válido, eu vou te dar o soco de novo. E aí fica uma coisa pras meninas. Se um agressor fez algo contra você e nada mudou na crença ou cultura dele, nada causou medo ou risco nele, ele já te mostrou que ele é capaz de fazer toda vez que for oportuno. Foi oportuno quando ele, e eu já vi isso, o cara cheirou, foi tentar ter relação sexual, broxou, espancou a mulher. Toda vez que ele tiver uma falha sexual e ele achar que a culpa é dela, ele vai espancá-la de novo. Se nada mudar na crença ou risco. Agora dá um exemplo. Pra mim, é inconcebível roubar. Você pode botar a pena que for roubar dos outros. Pra mim não vai mudar nada. Pra mim é inconcebível. Acredito, espero que pra todos vocês também. Então, por mais que a caneta caia aqui, por mais que você me demole ali no dinheiro, alguma coisa assim, aqui eu não tenho X. Aqui eu não tenho nada que me permita fazer isso. Então eu não vou fazer. Beleza, cadá. Vamos lá. O criminoso, ele rouba fora da favela? Rouba. Por que ele não rouba na favela? Porque na comunidade, quem roubar, morte. Vale a pena roubar? Não vale, irmão. E muitas comunidades no Rio de Janeiro, elas têm características de não poder fechar a porta. Porque o criminoso, quando ele quer passar, ele precisa ter todas as portas abertas. Então você tem todas as coisas facilitadoras para poder ser oportuno roubar. Mas não tem roubo dentro da comunidade. Não tem roubo dentro da comunidade. Por quê? A pena é morte. Pode ser oportuno, pode ter a crença que permita, porque o cara já rouba, mas a pena é morte. Toda vez que você quebrar um X desse, não vai ter ação. Singapura mudou a cultura em 20 anos. E aí mudou tudo. Mudou o país. Bukele, São Salvador, prendeu todo mundo envolvido com tráfico. 2% da população. Reduziu em 94% os crimes. 2 anos. Quem faz a crença ou cultura? Crença ou cultura é
Família, religião e educação. São as bases da crença e cultura de um país, que forma a ética de uma pessoa. São os valores que são plantados em você que te formam ética. Mas aí você vai ter famílias desestruturadas. Então, as nossas famílias estão cada vez mais degradadas. A revolução sexual, né, favoreceu muito o desfacimento da família. Né? A promiscuidade, a cultura promíscua, ela desfaz a família. Então você não tem um núcleo familiar para dar uma formação ética necessária. O RC 122 fala sobre formação familiar, tá? Se quem quiser ver, é muito interessante, vai te ensinar o quanto influencia e impacta a família. Nossa religião, a gente né, a era moderna cada vez tenta te afastar mais dela. Tanto com exposições, com denúncia, com descrença, com pseudociência, enfim, vai tentando te afastar. E a nossa educação é uma merda. A nossa educação ela é construtiva. Ela não é ética. Né? A educação ela devia ter um núcleo ético. Ela não tem. Se você botar a ética na escola, vão falar que você é antiquado. Mas a educação devia formar a ética. Devia formar os valores que vão fazer a pessoa andar. Então a gente tem uma crença ou cultura destruída. Quem organiza as leis define o medo e o risco. Foi aqui que o Bukele atacou. Ele atacou firme no medo do risco. Já que ele não conseguia mudar a cultura, ele atacou firme aqui. 2 anos ele resolveu. Nós, como cidadão, a gente só influencia do que tiver oportunidade. Tanto a polícia quanto o cidadão só atua nesse pé do triângulo. Então, a polícia estuda a mancha criminal e coloca uma viatura onde tem crime normalmente. O criminoso não rouba ali hoje. Diminui a mancha criminal. A polícia reprime. Ela vai atuar oportunamente. O cara vai roubar, tem uma viatura da polícia. O cara vai roubar, o cidadão tem reflexo rápido. Dificultou. Oportunidade é a habilidade do assaltante mais a dificuldade causada. Só que é innatural você botar um policial em cada esquina e tomar conta de tudo. Você ainda vai ter um problema dentro da casa. Não dá para a polícia vigiar todo mundo. Isso é uma tentativa controladora que não é eficaz. Mas ela atua do jeito que pode, forçando. Então, a polícia, no sistema de crime, ela só trabalha aqui. Aqui é o nosso legislativo e aqui é a formação cultural do Estado. Então, se a gente quer resolver o crime, não é só polícia. Polícia é o necessário. Mas a gente precisa mudar as leis e mudar o modelo do Estado para a formação cultural. Sócrates, Platão vai dizer que a cultura tem que... cultura, ela deve cultuar o belo. O belo, o justo, o nobre. Porque quando ela não cultua isso, ela degenera a própria população. Então você vai ter regimes, né, de dissolução de estados, né, Roma, que eles foram atuando de forma progressista. Cada vez o Estado foi ficando mais degenerado, os comportamentos foram ficando mais degenerados, começou a se criar um comportamento de dissolução. Porque quando o progressismo ele vai afastando do conservador, ponto. Não tem problema. O problema é que cada um vai afastando para um lado diferente. Daqui a pouco nós já não somos mais iguais. E aí há cisão e abre-se outros estados. Então, quando a cultura não direciona as pessoas para um lado culto, belo, nobre, valores, moral, ética, ela destua as pessoas pelos seus gostos e prazeres. Já que não tem regra, eu vou pelo que eu gosto mais. E aí cada gosto vai degenerando para um lado e aí rompe-se uma corda de união. A gente agora não é mais a mesma coisa, somos tipos diferentes, comportamentos diferentes, culturas diferentes. Então, se a gente quiser resolver o problema da segurança, isso aqui já é lição para resolver tudo. A gente precisa resolver o problema da cultura e o problema das leis. E aí a gente começa, já entendemos isso, entendemos os motivadores, certo? Agora a gente vai avançar em como isso foi degenerando na nossa geração, na nossa cidade. A história do nosso crime, cara, ela vai começar, eu puxei a partir da década de 60.
Antes disso, você tinha o banditismo, que eram os bandos, né, que se movimentavam. Aí você vai ter Lampião, aí, entre outros. Mas não é aqui o caso. Mas o nosso crime, nosso criminoso, ele age porque ele não, as crenças dele são favoráveis, ele não tem medo ou risco, pelo menos aquele que está agindo, e ele age no oportuno. Os motivadores do nosso criminoso, do nosso tipo de crime, é o clássico do crime, é o clássico, é o crime clássico. Lucro e facilidade. Quanto mais fácil for, no curso eu vou chamar isso de calculadora de perde-ganha, quanto mais fácil for, é mais oportuno. E quanto mais lucro, melhor. Então ele vai se movimentar sempre que tiver lucro e facilidade. Então o leão, na hora de escolher a sua presa, ele vai escolher a que tiver mais carne e for mais fácil. Aí ele olha o rebanho e ataca essa. É assim a básica da tomada de decisão do nosso criminoso. Em 1960, o nosso crime era clássico. O que é o crime clássico? Roubos a locais que concentravam dinheiro. Banco, joalheria, sequestro. Então, se reunia, se planejava. Fora isso, né? Fora o crime de bando, fora o criminoso de bando, você tinha os roubos oportunos. Eu sou maior, eu sou mais forte, essa rua escura tá passando alguém que eu acho mais fraco, eu tomo. Mas você percebe que até 1960, você não tem conjuntura, conexão. Não eram grandes organizações. E isso faz toda a diferença. O crime ele era mais dissolvido. Ele era mais autônomo. Então, ele não tinha grandes concentrações de recurso, logística, meios. Então, a gente tem que reunir com alguém que tenha um carro, e aí o carro a gente pega não sei aonde, aí fulano tem que ter uma arma. Você não tinha essa logística pronta. Em São Paulo, chegou a se registrar, na década de 60, 37 sequestros, tá? Registros. Esse era o nível de violência que tinha na época. Na década de 60, começa um fator político que vai fundamentar o que vai causar no Brasil, no Rio de Janeiro depois. Que é o quê? Movimentos ideológicos resistindo à tomada de poder das forças, à queda do Goulart, a tomada de poder das Forças Armadas, tentaram fazer suas revoluções. Não vou entrar aqui no mérito de se está certo ou errado, quem era o quê. E cada grupo desse, né, se inspirou em guerrilhas. Então teve as guerrilhas em modelos de guerrilha. Então teve o modelo chinês, que era a guerra em área de mata, a contra-guerrilha cubana, né, a tomada dos sindicatos como o da Rússia. E cada um tentou, né, pela sua causa, movimentar isso. Esses caras eram diferentes a motivação deles para o nosso criminoso. A motivação deles era ideológica. Eles tinham uma razão ideológica. Eles precisavam de dinheiro, mas o dinheiro era um meio para a causa. Não é igual ao nosso criminoso. O nosso criminoso, o assalto é um meio para o dinheiro. Para esse cara, o dinheiro era um meio para a causa. Então, às vezes, ele era playboy, ele não precisava roubar. Ele botava dinheiro da família. O que precisava, metia a mão e roubava. Mas não era por roubar. Tinha uma ética aí, entendeu? A parada dele não era roubar. A parada dele era tomar o recurso porque ele precisava para a causa. Então ele distorcia a ética dele. Quando esses caras começam a ser presos, eles vão parar todos juntos. Tanto o criminoso comum, né, que só fazia por motivação de dinheiro, mas esses caras. E isso causou uma troca um network, vamos dizer assim, nos presídios. O criminoso de guerrilha, ele tinha uma organização melhor. Ele tinha organização do bando, ele tinha um pouco de estratégia, ele tinha direção. O criminoso normal, ele tinha disposição, mas ele não tinha essa visão de mercado.
E aí ele percebe, pô, se eu tiver um bando, eu não tomo baque dos outros bandos. Quando eu disputar alguma coisa. E aí eles começam a se conectar. Eles começam a migrar um para outro. Contudo, o criminoso de guerrilha, ele não se mistura para crime normal. Mas o criminoso normal, ele absorve muitas dessas coisas do crime de guerrilha. E aí você tem a fundação, né, na década de 70, na rebelião de Ilha Grande, da Falange Vermelha, que foi um movimento onde na Ilha Grande se misturou os presos e teve o começo, o início dos crimes de facção. O primeiro movimento de facção foi esse. E aí começou a aliança entre os bandos. Os bandos, né? Bando do fulano, bando do não sei o que, começaram a se alinhar e virar uma coisa só. E aí e eles trabalhavam numa bandeira só, então eles também tinham cooperação entre eles. Então fulano sabe por onde chega a arma. E aí você começa, o primeiro personagem, que é o contrabandista. Aqui. Você começa, chega o contrabandista. E isso define muita coisa. Por quê? Porque o contrabandista, o Brasil, ele tanto não produz a droga, como ele também não produz as armas. Né? Você não tem mercado de armas aqui no Brasil, como tem nos Estados Unidos ou em outros locais. O Brasil, ele é exportador. Mas para você exportar material ilegal, você precisa ter rotas. Quem tem essas rotas é o contrabando. E aí, na década de 70, começa por essa cooperação de facção, somar habilidades. Pô, então, cara, eu não sou bom de bala, mas eu consigo desenrolar as fronteiras. Eu consigo ir lá porque eu tenho um primo que ele é boliviano e o caramba, e lá tá tendo isso, então eu trago de lá. E aí você começa o mercado, começa a cooperação em prol do objetivo. O objetivo de todo mundo é lucrar. Porra, eu não sou bom de bala, pra mim isso é difícil, mas atravessar a fronteira pra mim é fácil. Eu já fazia isso pra trazer coisa, muamba, agora eu faço isso pra trazer arma, pra trazer não sei o quê. E aí começa o contrabando, tá? Mas o grande lucro, meu filho fica usando minhas canetas, cara, minhas canetas ficam todas sem tinta. O grande lucro aqui ainda, ainda é o roubo e sequestro. São as coisas que dão mais dinheiro, tá? Roubo e sequestro. E o crime, ele ainda não virou cultura. Ele tinha, mas eram aquelas pessoas. Era bem uniforme, era bem restrito. Então, cara, não dá pra comparar a violência daquela época com a atual. Tá? Então a violência naquela época, ela era pontual e chocava. Eram casos mais pessoais, às vezes envolvia problema com psicose, loucura. Como eram poucos, esses sobressaíam. Então os homicídios aqui eram muito limitados. Mas funcionava, né? O que dava lucro para esses bandos se sustentarem era roubo e contrabando. Assalto à joalheria, assalto a banco, tal. Em 80 começa-se... aqui, em 70 já começa, mas em 80 se consolida a maconha. Né? Os criminosos, eles se refugiavam em locais pouco patrulhados. Né? O Estado, ele vai dar mais atenção às pessoas que influenciam mais ele. Então ele dá mais atenção às zonas nobres, tá? E vai dando menos atenção às zonas pobres. Os criminosos, né, no geral, eles se consolidavam ali. Porque como tinha pouco policiamento, era mais interessante ficar ali. E ali começou a se perceber que no território dava pra ganhar um dinheirinho vendendo maconha. O lucro da maconha, ele é até 3 vezes o valor que cada R$1 volta vezes 3. Mais ou menos, tá? Vou falar aqui de modo... Tem um estudo feito, saiu até na revista Veja na época, eu acho. Na época que a Veja ainda tinha umas matérias boas. O lucro da maconha é vezes 3. Lucro vezes 3... Quando você não é bom gestor, é lucro pra caramba, tá? Maior do que quase todos os comércios que existem. Mas quando você não é bom gestor,
né? B, os caras não eram bom gestor, não era bem... não dá para todos os gastos. Toda hora a polícia, qualquer viatura da polícia dava porrada ali, te pegava, o pessoal te dedurava, e aí tu ia perdendo. Mas começou a se produzir um criminoso diferente, que era o traficante. Mas basicamente ainda era baseado na maconha. Aqui começa o traficante, década de 70. Na década de 80, o traficante do varejo da maconha, ele avança para cocaína. E aí começa o problema. Porque a cocaína é vezes 8 o lucro. Vezes 8, tu é um merda de gestor. Mas é tanto lucro que dá para administrar. E aí você começa a profissionalização do crime. As armas começam a chegar, mas as armas que chegam aqui, elas vêm pelas rotas de contrabando e elas não têm uma fonte certa. Era assim, dissolveu um exército. Acabou a guerra do Vietnã. Caraca, sobrou arma pra caramba. Alguém lá desviava. Aí tem o filme Senhor das Armas. Ele explica bem isso. As guerras se dissolviam, sobrava armamento. O nego não buscava, o nego não recuperava. Não era o objetivo da guerra tomar armamento. Então ficava lá. E aí esses caras compravam e traziam. E as armas que chegavam aqui, então, eram refúgio. Mas aqui, na década de 80... se eu não me engano, em 89, você tem a primeira apreensão de fuzil. Se você tem a primeira apreensão, é porque já havia fuzil. E isso chega junto por causa da cocaína. Porque o lucro da cocaína começa a valer. E o cara, para não perder o território para outro bando, ele começa a botar. O lucro da cocaína é tão grande que você anula praticamente os outros tipos de roubo. Começou a parar de ter roubo de carro forte, começou a parar de ter roubo de banco, diminuiu. Por quê? O Rogério Lingruber, e aí você pode ver o livro CVPCC, História do Comando Vermelho, ele lá relata bem, ele se posiciona para dentro da facção, que era de assaltantes, no geral, e fala, irmão, vale muito mais a pena, é muito menos perigoso eu traficar. A polícia não roda aqui mesmo, caralho. Eu só não posso deixar os outros bandos chegarem na gente. E aí por isso que o Comando Vermelho RL, Comando Vermelho Rogério Lingruber, ele começa a expandir e profissionalizar a função traficante. E aí vai deixando a função assaltante para baixo, vai diminuindo. E aqui começa a tomada de território. Qual o problema aqui? Na década de 80, o Brizola, quando começou a ter muito ataque, porque como as comunidades começaram a concentrar quem vendia, a polícia operava atacando a comunidade, atacando o local, que tinha arma, que tinha defesa de território, que os criminosos também, esse vendeu pouco, a gente tem arma, vamos ali na rua e fazer um ganho. Aí roubava, assaltava, mas eram ganhos para dinheiro. Você não tinha um mercado de dissolução de carro, você não tinha um mercado para outras coisas. O cara roubava e voltava à comunidade. E aí a polícia ia lá confrontar. O Brizola, ele colocou uma regra que só podia ter operação se tivesse um porquê. Tipo assim, tinha que ter uma justificativa para poder operar no período do mandato dele, que começa na década de 80 e depois volta em 90. Sem justificativa, você era punido, alguma coisa do tipo. A grosso modo, quem era a polícia da época, quando relata, eles dizem que eram meio que impedidos de ir. Não pode. É só da comunidade para fora. Comunidade para dentro não se mete. Só se tivesse uma hiper justificativa. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Não tô lá nessa época. Mas foi exatamente nesse período que o tráfico se consolida, ele dá o salto de franquia varejo para tipo empresa. E agora a facção começa a ter mais monopólio. Da transição de 80 para 90, começa as expansões e começa a não existir mais favela independente. Toda a comunidade começa a ter uma facção. E aí ficam duas, inicialmente. Comando Vermelho e TCP. 80 e 90 só tinha essas duas. A chegada da cocaína profissionalizou a missão. Agora valia mais a pena ser traficante. Mas ainda tinha muita gente que era especializado nas outras atividades. E aí começa
Começa, tipo, pô, quem é dono de boca já tem a sua. Então, porra, eu não tenho, mas tenho disposição, tenho arma. Sequestro. Aí a gente começa sequestro no Rio de Janeiro. A violência aumenta tanto por causa da disputa territorial que o Rio de Janeiro chega ao número alarmante na primeira série histórica dele de 7 mil homicídios. É maior que hoje, tá? É maior que hoje. Porque acontece o efeito oposto. Ó. Se eu não faço o necessário que precisa para manter aquele problema pequeno, ele vai se expandindo. E agora, eu tinha que lutar contra 2 braços, agora eu luto contra 10 braços. E eu continuo com o mesmo efetivo. Então, quando eu sou muito superior a alguém, eu não preciso de tanta força. Só minha demonstração, o cara recua. Mas quando a gente fica em nível pareado, competitivo, você não precisa baixar a cabeça, tu compete. E aí começa o homicídio. E aí uma facção começa a atacar a outra, porque entendeu-se que a tomada de território possibilitava o enriquecimento, e aí começa a guerra sem parar. Isso, né, começa a se fazer o estudo de homicídios, e a gente vai para 7 mil, chega a 8.592, tá? E aí aqui começa a aparecer na televisão a guerra do Santa Marta, a tomada a troca, noticiado na TV, a polícia tentando invadir 3, 4 dias, e marginal trocando tiro e impedindo e não deixando um lado da comunidade tomado por um, outro lado da comunidade tomado por outro, e aqui começa. Outra coisa, os criminosos que não tinham território começam a atacar com sequestro. A gente começou, quando começou a anotar os números, com 91 sequestros em 90, e batemos em 95, 122 quando começa a cair. A DAS, né? A DAS começou a quebrar um por um. Quebrar, prender, né? E aí o número de sequestro, o Rio de Janeiro chegou a não ter sequestro durante muito tempo. Por quê? O tráfico também cumpria a missão de dar emprego para todo mundo. E aí, no ano 2000, a gente... não existe mais no ano 2000. Não existe mais no ano 2000. Comunidade que não tenha facção. Existem áreas pobres que não tem nada, mas também não é de interesse. Mas todo local de interesse tinha facção. Você não podia estar aqui e ser independente. Todos os independentes ou entraram para uma facção ou morreram. Aqui acaba. Né? Uma coisa que ajudou, né, que andou lado a lado aqui, é a lei de porte de armas. O povo brasileiro votou em 96 que era a favor a ter o porte de arma, mesmo com, né, o Benê Barbosa, ele fala isso muito bem, mesmo com uma... Né, a pergunta era contra-intuitiva. Você não quer ter porte de arma? Tipo, pô, se você dissesse sim, então não tinha. Então o sim era não e o não era sim. Isso foi uma confusão, mas mesmo assim, né, propaganda massiva, 60 e pouco % da população decidiu que tinha que manter o porte de arma. E o governo falou, vai manter. Mas vai ter uma lei aqui que vai ser tão difícil manter que ninguém tem. E aí você começa, em 96, o desarmamento e, naturalmente, você vai ter um reflexo de expansão. Porque o criminoso, cara, eu peguei alguns locais que se expandiram pelo tráfico. Ele não começa com um bonde grande. Ele começa com um pela-saco, com uma arma e um pouco de droga. Ele se garante. Aí quando começa a dar lucro, ele compra mais uma arma, dá mais um emprego. Junta com mais um, caramba, daqui a pouco a parada virou já um bonde, aí já tem 20, 30. Mas o moleque começa controlando a parada com uma arma merda, 2, 3. Sabe assim, o problema começa pequeno, mas ele vai aumentando. Né? Eu lembro em 2014, quando teve a expansão, eu vou falar aqui mais à frente, dos caras chegando no tráfico e tomaram uma rua e tomaram a casa do morador. Falaram, eu vou morar aqui. Eu entrei na casa do morador assim, metade da casa era um pardieiro de lixo, o resto da casa toda limpa. Aí tu olhava a família, todo mundo com traço parecido e alguém com traço distante. Ué, irmão, mas... não é meu padrinho, não sei o que, meu irmão, quentinha no chão, guaravita, lixo, camisinha, parada... Cara, tipo assim... E aí quando eu prendi o cara, aí eu achei uma calibre 12, umas 2 armas merda.
E o cara da família falou, meu filho, graças a Deus, não tinha tráfico nessa região. Eles avançaram mais algumas ruas e chegaram aqui. E aí a minha casa é a maior da rua. Ele falou, eu vou morar aqui porque a tua casa é maneira. E eu perdi minha casa. O senhor vai levar ele, eu não sei se ele vai ficar preso, eu vou vender, eu vou embora. Vou levar tudo embora, vou tentar vender essa casa. Não sei. Entendeu? E assim é o começo do tráfico. Ele não começa com uma grande facção. Ele começa pequenininho. Aí se junta e vira um bonde. Aí os bondes se juntam e agora dá um nome de facção. Aí a facção se junta e cada vez vai se consolidando mais. Cada vez vai ficando maior. Cada vez vai aumentando. E vai aumentando o ecossistema dela. Mais funções, mais habilidades, mais atividades. Cara, em 20, você começa o fenômeno dos bondes. As facções cresceram tanto que agora elas separam o efetivo para invadir outras. Por quê? Quanto mais território, mais facção. E aí o bonde é invadindo, sempre de facções rivais. Tipo jogo de... Tipo War, sacou? Tu vai tomando o território dos outros. É tipo isso. E quanto mais território tu tem, mais lucro você tem pra facção. E o lucro da facção, ele não é centralizado em alguém. Ele é centralizado pelos donos da favela. Então, assim, o lucro da Rocinha é do dono da Rocinha. Ele paga uma caixinha pra estar no Comando Vermelho. E ele tem um acordo de cooperação que ele recebe gente do Comando Vermelho, dependendo como for, e ele também tem que dar apoio nas guerras quando o Comando Vermelho decidir. É assim que funciona, meio que são várias empresas unidas na mesma bandeira. E aqui, essas várias empresas começam a invadir territórios da rival, que é o TCP. E aí você tem diversas condições de guerra. E o que define ser uma facção ou outra? O fator histórico da região e as fontes de lucro. Então o Comando Vermelho tem uma rota. Hoje, né, às vezes o mesmo cara que traz a rota para o Comando Vermelho também traz para o TCP, porque virou funções separadas. Ó. Existe o cara que produz, existe o contrabandista e existe a facção, o faccionário, o dono da favela, tá? E o frente. É mais ou menos assim. Nenhuma droga que sai da Bolívia, da Colômbia, né? Ela é de responsabilidade do dono da droga. Você tem que pagar e tirar. Quem garante que vai vir é o contrabandista. E aí ele faz o trabalho de formiguinha, vai, né? Ele pulveriza em centenas de pessoas que trabalham para ele, fazem dinheiro, tá no lucro, tá dentro dos custos dele. E ele garante pro frente, pro dono da favela, que a droga vai chegar. O frente só sabe que a droga chega. O frente não vê a droga chegando. O frente não vê a droga chegando. Ele só sabe que... Ele não vê a droga chegando, não. Ele não sabe como vem. Ele só recebe. O dono da favela que mantém... Por isso que mesmo preso ele consegue manter o comando. Porque se ele... Foi o que o NEM perdeu pro Rogério 57. Ele preso, presídio federal, não tinha como ele controlar e dar as ordens. Ele passou todas as rotas e os contatos pro Rogério 57. Ou o Rogério 57 arrumou, não sei. E o Rogério 57 falou, por que eu tô mandando dinheiro pra esse cara? Agora a favela é minha. E aí ele tomou, e teve a invasão da Rocinha em 2017, Rogério 57 bancou, e aí ficou, né, mudou de facção, quebrou, enfim, vou chegar lá. Aqui você tem o efeito de não tem mais favela independente. Todas as favelas são ligadas a alguma facção. 2002, você tem a rebelião de Bangu 1. O UE, ele tinha matado o Orlando Jogador, que era o dono do Complexo do Alemão. Isso ficou uma rixa. Ele virou a casaca pro TCP. Tinha funk, cantava música e tal. E dizem, né, que ele tinha um plano para matar o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP, se eu não me engano. Que estavam como frente do complexo, do Comando Vermelho. Parece que o cara que ele pagou para liberar ele, para matar os caras, vendeu ele pros caras, e aí... Enfim, não tenho o fato a fato, mas pesquisa que é mais ou menos isso. No final, ele morreu e criou-se o ADA. O ADA eram os caras que eles não tinham facção. Eles não eram nem de um nem de outro. Eles se alegaram independentes. Aí o nome é Amigo dos Amigos. E aí você nasce o ADA nessa rebelião. Tá? O ADA também lucra em território. Ele já vem com algumas favelas grandes, Vila Vintém, etc. Em 2000, você tem um efeito
você tem um efeito, como o tráfico estava expandindo muito e nada parecia parar, você tem um efeito de resposta, que é o início das milícias. A milícia não começou como ela é hoje. A gente costuma falar que ela começou com uma mineira. A mineira é assim, todo mundo aqui é polícia, ou todo mundo aqui tem disposição. A gente começa a quebrar os moleques que estão trazendo tráfico pra cá. Só que, cara, poder corrompe. Começou com isso. Aí para sustentar essa posição, começou a se pegar dinheiro de comércio. Aí daqui a pouco começou a se controlar o gato net. Daqui a pouco começou a se controlar outros serviços que chegavam na comunidade. A milícia se estabeleceu nos territórios com a prática de extorsão. Começou ela muito relacionada a militares, não só PM. Militares e policiais. Por que militares? Tinha gente de Forças Armadas envolvido, tinha um cara que tinha uns nomes assim, né? Enfim, mas ela era territorial, diferente do tráfico, que tem uma rota. O tráfico precisa de uma rota. A milícia tomava dinheiro no território. E a milícia, ela começa a atacar as facções. O local que era milícia tendia a ser menos violento. Não estou aqui dizendo se era bom ou ruim, mas ele tinha a tendência a ser menos violento. Os índices aumentavam muito quando a milícia perdia o território. Jacarepaguá, até 2013, ela tinha uma grande milícia ali, pegando, né, tomando as comunidades. A partir dali, ela toma uma queda, o bonde do Marreta começa a atacar e Jacarepaguá ficou extremamente violento. Começou a ter muito mais problema do que tinha antes. O bonde vinha da Zona Norte e ia para Jacarepaguá, enfim. Só que a milícia, ela foi, por ela ter muito militar, começou a se prender, né? Começa... E assim, vou te falar, pra tu ver que a milícia não era só... Eu não tô romantizando, não. Tem uma novela, se eu não me engano, era Palmeirinha, o nome da comunidade da novela. Eles fazem meio que uma milícia ali pra defender contra o tráfico. E passou na novela das 8. Cara, quem for mais antigo vai lembrar. Foi mais ou menos nesse período aqui de 2002, 2003, 2004. Eu sei porque minha mãe via novela e eu lembro de vir em casa. Eu morei em casa até 2005, então tem que ter sido antes de 2005. Então, assim, teve político defendendo milícia em público, que nem aparece no filme Tropa de Elite. Mas, cara, não tô dizendo que é bom, não tô dizendo que é ruim. Mas ela foi uma resposta quando o Estado não soube dar resposta. Então, assim, uma resposta errada, uma resposta... E ela matou muita gente inocente. E ela começou a se corromper também. Ela começou só para defender o território, pra gente poder ter paz, mas começou a tomar dinheiro, começou a matar. E aí, quando começou a dar muito lucro, começou a matar um ao outro. E aí teve uma guerra entre eles. Aqui você começa a ter 6 mil homicídios no Rio de Janeiro. Mesmo assim, você não é diminui do que tinha antes. E aqui se consolida a lei do desarmamento. Só tem arma agora de forma ilegal. Praticamente era impossível você tirar um porte de arma. Em 2006, vale falar, você teve um salve do PCC em São Paulo e aconteceu 564 mortos e virou um debate nacional. Eu era fuzileiro nessa época e a gente entrou em prontidão. Tipo, o crime explodiu em São Paulo. Sempre ouvi uma lenda que um dia o crime ia explodir. Em 2003, em 2002... quando teve essa rebelião em Bangu e criou o CADA, também teve um ataque generalizado no Rio de Janeiro. Tá? O crime tentou sequestrar o Rio de Janeiro. Começou uma resposta forte. O BOP foi para dentro do presídio, não era do BOP. Os caras falam que era complicado lidar dentro do presídio. Começou vários ataques, mas meio que botaram a bola no chão, pum, mas ficou aquele impacto assim, caraca, o Estado paralelo. Aqui começou a se usar a palavra Estado paralelo. Paralelo. Teve esse salve em São Paulo, 564 mortos, acho que 60 e poucos policiais morreram. Tá? Um dia depois eu falo mais sobre o PCC, mas só... E aí entrou-se um debate nacional. Dizem que teve acordo político para acabar o salve. Outros dizem que a polícia de São Paulo reagiu tão forte que os caras botaram o galho dentro. Eu não sou de São Paulo, então eu não tenho propriedade para me posicionar. Quem aí tiver mais informação, quiser falar, fica à vontade. Eu não tenho. Mas, mais ou menos, eu lembro que eu voltei pro... Eu fazia curso para estudar para oficial da polícia e eu voltei pro quartel porque tocou prioridade, nego ligou, plano de chamada, no meio do curso, volta porque bandeira amarela,
ninguém sai do batalhão até a gente ter o... Foram uns 3 dias que a gente ficou no batalhão. Em 2008, uma guerra do BOPE na comunidade de Dona Marta matou 8 ou 9 bandidos. Meio que quebrou a facção. E assim, como as facções ganhavam dinheiro com o território, mesmo que você derrubasse toda a quadrilha do local, vinha uma quadrilha de outro local pareado para defender o local, para não perder para outra facção. O tráfico do Rio, diferente do PCC, como ele é heterogêneo, tipo, ele não é homogêneo como o de São Paulo, que só tem o PCC, para manter o território, ele precisa de armamento. O tráfico, ele não tem arma para combater a polícia. Ele combate, não tô dizendo aqui que ele não combate, mas a grande parada dele é que a polícia, até aqui, a polícia bate e sai. Pro traficante que coordena tudo, ele não quer saber quantos soldados morreram. Eu lembro de uma vez que mataram um policial do BOPE, a gente ficou batendo na comunidade um tempão, e tinha um local, cara, que sempre tinha boca. Era só a gente esperar um pouco que a boca formava ali de novo. Eu sempre pegava o mesmo moleque. Eu peguei o mesmo... Aquela coisa de jogo de videogame, que tu fecha a tela, quando tu volta tá o cara ali, aí tu pega... Era tipo isso, eu saí e o cara voltava pra ali. E aí o terceiro saiu vivo. Acho que perdeu a perna, sei lá, uma porra assim. Tomou um tiro na perna de fuzil. Os outros 2 não deu pra perguntar. Aí eu cheguei pro cara, eu lembro de chegar pro cara e falar assim, meu irmão, tu é burro. Tu é burro, caralho, tu sabe que a gente tá aqui, tu vai disputar com o BOPE, o caralho. E o moleque falou assim, pô, mas o patrão mandou, eu falei que a gente falou que era... A gente fala, mas ele quer saber, meu irmão, tem que trabalhar. Meu irmão, o cara quer lucro, ele não quer saber quantos soldados morrem. Tipo assim, o tráfico, ele é altamente selvagem com a sua tropa. Que se foda, tem mercado de crença e cultura favorável pra entrar. Os caras criaram um ecossistema de cultura, de baile funk, de glamorização, de gente que conta história, de criminoso romantizando. Cria uma cultura que o maluco acha permissivo. É nós contra eles, foda-se. É permitido fazer contra esses caras. A cultura do cara favorece isso. Então ele... Meu irmão, reposição automática. E aí ele falou isso. Então assim, o tráfico pouco se importa com quantos perdem. E aí, cara, o BOPE faz esse ataque no Dona Marta e a favela ficou banguela. A gente falou que ficou, né? Dizem que ficou banguela. Eu era cadete ainda. E aí, pra não perder a oportunidade, se ocupa. Pum, põe o efetivo ali do 2º batalhão, pum. Dá-se o comando pra... Caraca. Cara, a Coronel Priscila, hoje, na época ela era capitão. A Coronel Priscila é uma oficial FEM extremamente profissional. Ela conseguiu ali, quando tomou, fazer boa relação rápido com os moradores, botou a tropa na mão dela, ela geriu aquilo dali, meu irmão, de um jeito que a parada virou o PP. Começou assim, uma porrada, caraca, ocupa pra gente não perder, ocupou, não vamos ocupar que nem a gente fez em outros períodos, já tiveram outras ocupações, tipo PPC, que o Garotinho tentou fazer. Não, essa aí vai manter, a gente vai ter um efetivo ali que vai manter. E a Priscila foi a gestora que fez o projeto, criou o projeto PP, cara. Não foi ela que criou, mas ela foi, tipo assim, a ponta de lança que fez o projeto PP crescer. Procure saber da Coronel Priscila, ela é uma referência dentro da polícia. E é uma FEM, tá, tipo, meu irmão, extremamente profissional, líder nata, não tem como tu conversar com ela, tu não sabe, eu digo que é líder nato, porque é aquela pessoa que tu conversa com a pessoa, tu já sai admirado, assim, pô, que pessoa maneira, meu irmão. E ela é coronel, ela troca ideia contigo assim, tu, caraca, gente boa, tu sempre sai achando que tu se acha maneiro, porque ela te trata tão bem. Então ela conseguiu, aqui começou a ter uma queda forte na criminalidade e começou a despontar uma posição política de combate ao crime, efetivo. Olha, a Zona Sul tá tranquila. Aí começou a reverberar, a gente precisa disso. E aí começou a se pensar no plano de como fazer o PP crescer. Aqui, nesse período, começa a ser uma caça às milícias. Entendeu, né? Acho que em 2006, os milicianos pegaram uma jornalista e torturaram, se eu não me engano. E isso reverberou, todas as imprensas passaram que os caras torturam, os caras fazem isso.
e aí começou a se bater. Aí começou a se perceber de políticos envolvidos, e aí começou a ser uma caça às milícias. E como nessa época ainda, a milícia ainda era muito relacionada às carreiras militares, era fácil prender os caras, porque os caras tinham rotina dentro do batalhão. Você às vezes estava no batalhão, você daqui a pouco batia uma federal, ou vinha uma polícia civil, ou a corregedoria vinha, fulano, tipo faxineiro, meu irmão. E eram uns caras assim, que tu não dava nada. Eu lembro de um moleque que, meu irmão, era faxineiro, o cara daqui a pouco, meu irmão, morreu numa troca de tiro. Parada absurda de troca de tiro. Quando eu cheguei. Não era. Ele era à frente de uma milícia tal que. Ele que puxava a guerra. E aí no batalhão o maluco era PEC dói. Tipo assim, meu irmão. Aí começou a se bater em vários caras e começou a se prender. Aqui você começa a ter uma transferência da milícia que era relacionada a militares, tanto policial civil, militar, ou forças armadas, bombeiro, pra civis. Você tem uma transição. Você vai passando a milícia para civil. Né? Tanto de 2010 para cá, acho que quase todos os chefes da milícia não eram mais policiais. Não tinham nenhuma relação. Acho que o último foi o Tony. Uma coisa assim, acho que era Tony o nome dele. Ele era ex-cabo. Ele já tinha sido excluído. E depois dele, eu acho que todos foram civis. E aí a milícia saiu dessa função. O militar, ele recuou, né? Tipo assim, recuou porque... Ué, a vida do militar era marcada, tinha horário, né, meu irmão? O nego esperava começar o expediente, pum, prendia o cara. 2010, você vai ter o evento do Complexo do Alemão. O BOP, né, um tenente moderno do BOP, ele faz uma operação, né, a equipe, não, vamos dar uma pescoçada ali no complexo. Deram a pescoçada, a bala voou, pegaram 2 toneladas de maconha, que era uma ocorrência absurda pra época, só que não conseguiam, o blindado quebrou. O Complexo do Alemão, desde 2007 não tinha operação. Ele teve uma operação em 2007, na época do Garotinho. Tipo essa que teve agora, no dia 29, no dia 27 de junho de 2007. 2000 contra o Complexo. Aí era uma foto assim, eu lembro no jornal, que era uma tripa de policial assim, esperando pra entrar. Sabe? Um atrás do outro, assim, né? Não eram os policiais do BOP. Os policiais do BOP entraram, e aí os convencionais, eles estavam indo de gole em gole. E aí foi uma balaria, foi pra pegar o Tota. E quando chegou na Vacaria, que foi onde teve o confronto dessa vez, dizem que mandaram recuar. Mas botaram até lá. Só que foi uma repercussão negativa, tipo, direitos humanos, aí foto de policial com sangue no chão, policial processado, carreira acabou. Mó galera se fudeu. E aí meio que ficou assim, cara, ninguém se mete com o alemão, porque, porra, politicamente vai ser foda, ninguém banca, tu vai pra lá, qualquer berro que nego der. Em 96, começa-se, quando o tráfico se consolida, ele começa a ter um acesso a comunicadores que ele não tinha antes. Eu falo 96 porque o livro do Caco Barcelos, Abusado, ele mostra ali de 93 a 99, eu acho, a aproximação das facções com ONG. Né, é o que está escrito no livro. As ONGs meio que atuavam, né, como porta-voz, assim, reclamando das coisas que aconteciam, denunciando, porque o traficante ele não tinha como denunciar os abusos que aconteciam. Aí quem fazia isso eram as ONGs. E aí você começa uma aproximação. Só que isso, né, quando a gente fala de guerra do dia seguinte, essas denúncias nem sempre elas são probas, né? Você viu lá, né? Cortaram a roupa dos caras que estavam com traje de guinle, com roupa de traficante, com roupa de guerrilha, pra botar de cueca pra dizer que foi matar as pessoas. Nego tá andando às 4 horas da manhã de cueca dentro do mato. E foi isso que tentaram alegar. E aí, assim, se desvirtuou, né? Enfim. Mas o tráfico, toda vez que ele é pressionado, ele tenta tomar a cidade como refém. Ele tenta sequestrar a cidade. Ele fez isso em 2003, ele fez isso, o PCC fez isso em 2006. Em 2010, quando teve essa operação no BOP, os policiais do BOP tinham a droga, não conseguiam sair, mas não conseguiam levar a droga. Precisava de um blindado. Aí mandou o blindado do 16, quebrou na bala. Mandou o blindado do 22, acho que foram 3 blindados quebrados. E aí mandou se regressar todos os policiais do BOP pra dar o cerco. Assim, os policiais conseguiam sair, mas eles não conseguiam levar 2 toneladas de droga. Precisava de um blindado. E aí o coronel René, né, ele era o subcomandante, eu acho, na época. Ele conseguiu um contato com o almirante. Primeiro pediu seu exército, parece que o exército negou.
e pediu-se um contato com a Marinha, e a Marinha liberou os clanfs. As barricadas não tinham capacidade de suportar um clanf. O clanf tinha tração para derrubar as barricadas, passar por cima. E aí você tem a tomada, né, do primeiro dia de resgate dos de tomada de primeiro território, acho que foi a Vila Cruzeiro. Acho que na quarta-feira, isso, se eu não me engano, foi dia 23 de novembro de 2010. Eram meus últimos dias de cadete. E a gente foi pra rua fazer cerco. Eu fiquei em cerco em 2 comunidades, como cadete. Mas eu não operei nessa missão. E o Coronel René conseguiu esse contato e os clanfs da Marinha vinham com o piloto, aí os moleques tinham responsabilidade só de guiar e o combate era feito pelo policial do BOP. E aí, cara, quando teve essa ocupação na quarta-feira, virou um show. Todo mundo queria participar. O governador deu 3 dias para tomar o território. E aí participou Polícia Federal, Rodoviária Federal, Exército veio, não sei o que. Aí todo mundo agora é guerreiro. No dia da bala mesmo ninguém tava. Né? Só ficou os policiais do BOP e os clanfs da Marinha. E me orgulhou muito que eu tinha sido fuzileiro. Me deu muito orgulho assim, de ver a tropa fuzileira apoiando. Dessa vez agora nem eles puderam apoiar, felizmente. Aqui, os homicídios estão em torno de 6 mil. Tá? Mantém-se uma média entre 5 e 6 mil. Quando começa aqui, viu-se a oportunidade depois de tomar o alemão, que era uma coisa tão difícil, todo mundo esperava que o dia da guerra do alemão seria tipo essa que teve agora. Entendeu-se que tinha que se expandir o PP. Só que não tinha efetivo, e aí pediu para o exército ocupar. O exército ocupou, né, em colaboração. Os homicídios caíram para 4 mil. Começaram a cair com as bases da UPP. A UPP começa a expansão. Entendeu-se que a UPP podia dar um fortalecimento político muito forte. Foi ela que elegeu o político na vez seguinte. E isso é um problema. Quando você envolve política com estratégia, sem bom senso, você causa um problema. Porque estratégia, ela tem a primórdia de resolver. Política, não. E aí, cara, começou-se assim, né, um status que quem causasse problema... Então, assim, a paz... Tipo, os traficantes sentiram a porrada do alemão. O Comando Vermelho ficou banguela. Perdeu-se muita coisa. Foram 400 fuzis quase, se eu não me engano. Ficou-se muito banguela. Perdeu muitas outras coisas, mas a grande questão é que ninguém queria combater a polícia. O status da polícia foi lá em cima. Todo mundo falava bem da polícia. Eu lembro de ser cumprimentado em 2010, uma parada que eu não imaginava quando eu entrei pra polícia. Parabéns pelo trabalho de vocês, não sei o que, eu no cerco. Só que o viés político começou assim, não é pra ter confronto. Porque, tipo assim, não é pra dar sintoma que tem problema. E aí, cara, você perdeu a oportunidade de resolver o problema. A estratégia de ocupação, ela só é consolidada depois que você tem a dispersão total. Você quebra a cadeia, né? Estrategicamente falando, você tem que dar uma porrada muito grande. Quebrar a cadeia contínua dos caras. Quando você quebra a cadeia contínua dos caras, eles não vão ter como restabelecer. Agora você pode ocupar. Quando você não dá essa porrada tão grande e não quebra a cadeia, se você ocupar, eles vão ressurgindo. Eles vão se readaptando. A guerra é dinâmica. Só que o efeito político, quando eles iam se adaptando e o policial ia confrontando, começou a causar problema em cima desse policial. Toda hora a DH chegava em cima de alguém que confrontava. Toda vez que eu trocava tiro, tinha que ir na corregedoria prestar esclarecimento. E aí começou a se ficar preocupado em confrontar. A imprensa batia em área que estava tendo muito troca de tiro. E aí mandava afastar o comandante porque não está sabendo gerir. E aí você começou a criar um problema. Aí começou a se expandir o PP sem estratégia, com viés político. E aí você esticou muito o lençol. O tráfico começou a se adaptar. E aí você tem, em 2013, a primeira crise da UPP, que é o tráfico, ele começa a voltar em contra-guerrilha. Ele começa a voltar com contra-guerrilha. Quando você expandiu muito o tráfico, os caras perderam território. E eles criaram uma modalidade chamada franquia. O que era franquia? Isso foi uma adaptação. Tipo assim, eu não vou tomar o teu território, mas você curte baile aqui na minha favela. Eu sei que a UPP vai tomar aqui um dia. Então, tu não quer botar uma boca lá na tua região, não? Policiamento lá não é bom, não sei o que, pá. Começou a expandir para locais sem custo. Dava a droga pro cara, alugava uma arma
E ó, a cada 5 drogas que você vende, uma é sua. O maluco vendia 250, ganhava 50 reais. O maluco vendia 1.000, já ganhava 200 reais na noite. Só ali fazendo o que ele gostava de fazer. Vendendo droga, portando arma. E aí as facções começaram a expandir para a região dos lagos. Aí começou a se ramificar para o Rio de Janeiro. Você tinha as favelas clássicas, e não chegavam nem a 1.000 favelas. Mas depois disso você começou a ter biqueiras surgindo em vários locais. E começa fraco, como eu sempre falei. Vai crescendo. As milícias foram enfraquecidas, e aí elas não tomavam mais território. E aí começou assim, quando começa a caça às milícias, começou a se prender também policiais que quebravam vagabundo. O policial quebrava vagabundo na região dele. Mas tava na folga, aí começava a ver se o cara tinha envolvimento com a milícia. E aí começou, o nego tem medo, o nego falou, cara, não vale a pena me meter. E aí a política atrapalhou. Meteram um sistema de recompensa que valorizava não ter problema e prender quem tivesse envolvido com isso. Aí começou uma coisa complicada. Você, né, o caso Amarildo, ele é clássico porque ele mostra uma ruptura. Foi a primeira vez que teve um comandante do PP afastado, preso. Todo mundo, né, que estava de serviço no dia foi preso. E aí entendeu-se que se denunciar o PP, né, você denunciar não era mais santo. Começou-se... E aí a imprensa bateu, não sei o quê. Eu não vou entrar no detalhe porque eu não concordo com muita coisa que foi feita. Mas eu não tenho estofo para... Eu não tenho dinheiro para advogado. Enfim. Mas aqui a gente tem uma cisão. Aqui começou o ataque dos PPs, as contra-guerrilhas. Um vagabundo chamado Playboy, né, que já morreu, ele descobriu um jeito, ele era da DA. A verdade é que ele era da aeronáutica. Aí ele roubou 15 fuzis da aeronáutica e foi pro TCP. Achei 5 fuzis, eu acho. Chegou no TCP, ele queria uma favela, não deram a favela pra ele. Ele deu um golpe no TCP, acho que roubou 10 fuzis a mais e tomou uma comunidade. O TCP foi pra pegar ele, tomou a comunidade dele. Ele saiu dali com os poucos fuzis que ele tinha e foi pra pedreira. Chegou lá, e lá ele começou uma modalidade, ele falou assim, tipo, não tinha como dar, o tráfico não estava dando o que ele precisava. Mas como é que ele ia sustentar o território? Ele sustentou o território inventando abrindo uma nova modalidade, roubo de carga. Ele começou os planejamentos do roubo de carga. E o roubo de carga se mostrou muito lucrativo, por quê? Porque como a gente não tem mercado de proteção de armas, né, liberado, quem tem arma faz. Ele ia lá e tomava. Não tinha escolta. As escoltas tinham calibre 12, 38, um absurdo uma escolta ter calibre... Levando uma carga de 6 milhões com calibre 12. Em uma hora ele faturava 6 milhões. Eu lembro de uma carga de iPhone que era, acho que deu 6 milhões, cara, numa porrada só. Revendeu. E aí o Comando Vermelho começou a copiar. E aí aqui começa o roubo de carga. Foi uma das modalidades que o tráfico arrumou para sobreviver enquanto estava no PP. Franquia de comunidade e roubo de carga. Aqui começa o sistema de audiência de custódia. A audiência de custódia, assim, toda vez que você é preso, você tem que ir para frente do juiz. Se o crime for considerado, não se debate o crime, se debate a legalidade da ação. Se a legalidade da ação for considerada imprópria por algum fator, e aí tem os N vários, o cara é solto. Tem uma recomendação do CNJ que crimes, né, quem disse foi o governador do estado, que crimes com menos de 3, 4 anos é incentivado a penas alternativas. E aí, cara, você tem mais ou menos uma taxa nacional de 50% de todo mundo que é preso é solto pela audiência de custódia. Nacional, tá? Você pode procurar esses dados, não sou eu falando, pode procurar esses dados no ISP. Instituto de Segurança Pública. Lá tem todos os dados nacionais, você pode pesquisar. Aqui, a milícia começa a se consolidar como civil, né, em 2013. Você começa a ter o fator guerrilha e a reorganização para tomada e expansão de território, que são os bondes para tomar território distante, defender território distante, dessas biqueiras que começaram a abrir. E aí vem o bonde do Parma, bonde do Marreta, bonde do não sei quem, bonde do não sei que lá. Esses bondes foram expandidos. 2016, o Estado entrou em crise total. Salário atrasado, não conseguia pagar a gente, recuperação fiscal,
Não tinha dinheiro para expandir mais as UPPs sofrendo muito ataque. Aqui, a gente começou, meu irmão, de 2013 para 2016, eu já tava no BOP. Em 2016 era pico, assim, quase 3 operações por dia, 2 vezes de resgatar policial, uma parada absurda. Né? Aqui você tem a crise do Estado, atraso de salário, ataque às UPPs. A lei 10.509 é do... você chegou aqui ao auge do roubo de carga de 2.599 roubos de carga. 80% de todo o roubo de carga do Brasil era no Rio de Janeiro. Porque as facções entenderam que isso era uma modalidade. Eu lembro de sair uma reportagem dos advogados do tráfico convidando o Estado para fazer um acordo, tirar os traficantes de presídio federal e eles iriam proibir o roubo de Estado. A partir de 2000, quando o tráfico se consolida, ele ganha um monopólio de todo crime. Todo criminoso, mesmo de rua, ele tem que ter uma facção. Não existe mais crime sem autorização do tráfico. E os pontos de irradiamento são as comunidades. Os maiores índices de roubo são nas ruas próximas de ida e vinda da comunidade. Então, ruas que passam muito fluxo e dão acesso rápido à comunidade, nem que seja num corredor, são ruas que terão muito roubo de carro. Porque o criminoso, dentro da comunidade, a polícia só entra se tiver operação. Lá fora, ele disputa. Então, ele rouba e ele tem a facção como guarda-chuva. O Rio de Janeiro, em 2016, chegou a ter 47 mil roubos de veículo. A polícia recupera 50%. Tá? A polícia trabalha muito no Rio de Janeiro. A gente prende quase 20 mil pessoas, tá? Por ano. 8 mil armas, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Se apreende por ano. Né? Fuzil vai variando. Tem aumentado cada vez mais. Aqui você tem um fator internacional que é a chegada do Comando Vermelho PCC no Paraguai. O Paraguai se consolida como uma melhor rota para tráfico de armas. Por quê? Porque no Paraguai não é ilegal, é legal comprar arma. E o paraguaio desempregado, ele compra arma no nome dele e revende pelo dobro do preço. Então para ele é um negócio bom. E aí eu lembro de um policial federal amigo meu falando que chegava a se ter um cara com 1000 registros de arma e nenhuma arma em casa. Essas armas iam para onde? O Rafat era o responsável, era o dono da fronteira, segundo reportagens. Ele era o responsável pelas fronteiras, né, controle de fronteiras. Os libaneses, que teoricamente são os responsáveis pelo crime ali na região, eles autorizaram disputar com o Rafat. E aí o CV e PCC fizeram uma operação, né, metralharam todos os carros dele e da segurança dele, com .50. Caramba, o único cara preso era um cara do Comando Vermelho, né, da região central aqui do Rio de Janeiro. Aqui, cara, começou a ter uma inundação. Até aqui, as armas que eu aprendi eram refúgio. Fuzil velho, fuzil assim de sobra de exército, então era AK, FAL, não sei o que, arma turca, arma chinesa, era muito espalhado. Daqui em diante era só o azeite de arma americana, porque o Paraguai compra arma direto dos Estados Unidos. Então era fuzil, Glock, assim, Glock virou tipo arma comum. Era uma parada rara de ter uma Glock, virou arma comum. Aí aqui a gente começou a ter muito policial machucado, a gente começou a ter muito problema com isso. Em 2018, por causa do roubo de carga, você vai ter a intervenção. Aqui a gente tem o homicídio foi para 5 mil. Aqui, em 2013, ele chegou a 4 mil, que tinha sido a menor série histórica. Cara, a intervenção... Cara, desculpa, tá? Foi uma tentativa boa, foi boa intenção, mas assim, eu não vi efetividade. O legado da intervenção. Eu lembro de todas as... Como teve muito problema com licitação, né? A época de Lava Jato, não sei o que, ninguém queria assinar nenhuma licitação. Então nenhuma licitação na época quase do BOP saiu. A gente pediu uma porrada de coisa, não deram nada. Cara, os caras operaram.
o que eles chamam de operação, para mim era cerco, tá? Pro meu nível de operação, aquilo era cerco. Para mim aquilo não era operação. Tanto é que eles não tinham ocorrência, praticamente. As ocorrências que eu vi as tropas de Forças Armadas fazerem, se não me engano, 20 de agosto, que foram os moleques da PREC, PQD, que eles caíram pra dentro, né? Parece que, tipo assim, balharam o negócio deles, eles saíram entrando e deram um pau nos malucos. Pau. Escroto. A outra ocorrência que eu vi, Salgueiro. A outra ocorrência que eu vi, Salgueiro, junto com o Core, deram um pau também, inquérito militar, uma parada linda, linda, estratégia boa, fizeram uma parada maneira. Cara, operaram na Rocinha. Meu irmão, eu tomei a Rocinha. O Bop tomou a Rocinha. Eu fui chamado 5 horas da tarde pra fazer um cerco pra nego descer de rapel e ser filmado. E os caras ficaram na base lá e a gente voltou pra favela. Então assim, e não acho que é culpa da tropa. A tropa é excelente, mas a política amarrava. Eu falei com um cara lá que era sniper, ele ficou na maré, ele não deu um tiro. Ele várias vezes botou o nego na alça e massa, mas ele pediu autorização e o nego falava, é por tua conta. O maluco virou pra mim e falou, porra, meu irmão, eu tô vindo aqui por ordem. Eu vou responder essa porra sozinho? Não vou dar tiro. E não teve. Olha, papo de Operação Fantasma pra causada. Conta pra quem não entende. Tá? Pra mim não conta. Mas essas duas ocorrências foram boas pra caramba. Foi a PREC e, se eu não me engano, no Salgueiro, não tenho certeza, mas acho que foi os comandos FES. Foi do caralho. Todos os outros, pra mim, foi ocupação. Aqui, em 2018, o tráfico já saiu de 900 para 1.000 territórios de exceção. Aqui você tem o fim da DA, tá? O Rogério 57 dá um golpe no NEM da Rocinha e pula pro Comando Vermelho. Então a gente ficou trocando tiro lá, cara. 1 ano. Foi 1 ano que a gente ficou operando todo dia na Rocinha. Todo dia a gente operava na Rocinha. Todo dia. Depois da invasão, né? Essa ocupação que teve aqui, que os caras desceram de rapel, foi uma invasão, porque como o NEM perdeu a Rocinha, os moleques da Vintém vieram ajudar a tomar. E aí saiu em todas as televisões, assim, nego trocando tiro na laje, um dando tiro no outro. E aí a gente chegou no dia seguinte, não deixaram operar no dia. A gente foi operar no dia seguinte. E no final da tarde que chegaram os caras de helicóptero lá e ficaram só na base. Enfim, pandemia. O que alterou aqui? Cara, tipo assim, ó, os caras, eles tinham muito equipamento, mas, cara, eles têm muita restrição. Pra usar tem que ter tantos procedimentos. Meu irmão, a polícia é dinâmica. Tem equipamento, é usar até quebrar. Quebrou, pega outro. Meu irmão, guerra é erra. Mas não era em acordo com a realidade deles. A gente conseguiu fazer muito curso em parceria, isso foi muito bom, qualificou. Mas esse pra mim foi o único legado. Mas foi uma presença boa. A presença deles acalmou muita coisa. Mas faltou deixar os moleques trabalhar. Faltou a política deixar os moleques trabalhar. Entendeu? Incentivar eles a agirem. Porque a grande esquizofrenia, cara, não é porque não tem problema, não tá aparecendo problema que não tem problema. Isso é uma ilusão. Tem problema. Você agitou e causou mais problema. Meu irmão, mas tinha problema. Se você não agitar, não fizer o necessário, vai ficar pior. Então, a pandemia, você vai ter uma queda nos índices, mas é por subnotificação. E você tem um problema que eu não sei se é o PV ou o PSOL, mas foi um partido aí de ideologia que ele entrou com uma DPF pedindo o fim das operações em área de comunidade. Porque tá tendo... E aí a DPF instituiu que para ter uma operação, a polícia tem que justificar a operação e comunicar a não sei quantos órgãos para poder operar. Tem que justificar, os caras têm que aceitar e tem que ter... Meu irmão, começou a ficar impraticável operar. E aí o tráfico saiu aqui o tráfico chegou a 1.400 territórios de expansão. E, cara, foi avançando. Uma porrada dada na milícia fez a milícia rachar em duas. A milícia rachou em duas, ela começou a fazer aliança com o tráfico. O tráfico aqui começou a fazer as mesmas operações que a milícia fazia. Cobrar. A Rocinha cobra do mototáxi R$75 por mototáxi, são mais de 3 mil mototáxis. R$150 eu acho hoje em dia. De cada mototáxi são mais de 3 mil mototáxis. Pô, era 3 mil em 2013, deve ser uns 5 mil.
cobra água, cobra gás, e aí todas as outras comunidades começaram a explorar o território. E a milícia, que antes, teoricamente, se fingia de, não faço, começou a fazer também coisas do tráfico, aceitar uma boca de fumo aqui, aceitar roubo de carga ali, roubo de cargo, roubo de veículo. E aí, hoje, existe é homogêneo as atividades. Uma faz mais, outra faz menos, mas todas fazem. Aqui você tem um estudo da Polícia Civil que vai revelar que tem 55 mil criminosos soltos, armados. Isso em 2020. E você começa um trabalho de expansão. Em 2025, a gente chega à crise de mais de 2 mil territórios tomados pelo tráfico. 18% da população carioca mora em área dominada por facção. E a população hoje está refém. A facção ADA está praticamente extinta. A milícia, o TCP e o CV dominam o território, praticam quase todos um pouco da mesma atividade, tem diferenciação um pouco de característico. O TCP ele vai ter uma organização diferente, o CV vende crack, a milícia não vende tudo, mas em alguns locais dizem que vende. Em alguns locais eles fizeram parceria com o TCP, em alguns locais eles fizeram parceria com o Comando Vermelho para invadir território. Enfim, hoje está mais misturado. As atividades estão mais misturadas. A cocaína ainda é o mercado principal do tráfico, mas ele lucra muito, né, em algumas comunidades, mais do que a cocaína, tomando o dinheiro do território. Mas a principal fonte ainda é a cocaína, ainda mais nas comunidades mais inferiorizadas. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Eu vou tentar deixar aqui um mapa para você olhar e ver como é que é o território. Quase todo o território do Rio de Janeiro tem. Eu moro num bairro bom. Cara, menos de 1 quilômetro tem comunidade e toda comunidade tem tráfico. Porque a polícia não vai lá. Ela vai, mas amanhã tem de novo, porque tem material de reposição. A polícia, ela não é a solução, filho. Ela é o necessário. A solução é a alteração das leis. A solução é a política buscar a estratégia. Esse governo pode falar o que for, mas ele chegou ao índice de 2.400 homicídios em um ano. É o maior índice histórico do Rio de Janeiro registrado. Tá? Eu não estou defendendo político, eu não tenho nada com política, eu não tenho interesse nenhum. Eu estou trazendo a realidade. A gente tá no primeiro momento que a gente está fazendo a guerra cultural, que é trocar informação com a população para dizer quem é realmente o verdadeiro herói, quem é realmente o verdadeiro vilão, e deixar exposto quem está defendendo o errado. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. Não começou como está hoje. Não começou com 2 mil territórios. Começou com 37 roubos, 37 sequestros. Caralho, hoje você tem mais de 1 milhão de roubos de rua no Rio de Janeiro por ano. 1 milhão, filho. Roubo de carga absurdo. Roubo de veículo absurdo. Expansão territorial. As facções cada vez mais estão expandindo. Estão indo para regiões que não tinham. Cidades do interior com problema de guerra do tráfico. O Angra dos Reis não tinha. E a nossa vantagem, a gente não vira um México ou Colômbia, porque o nosso traficante, ele briga pelo consumo local. O México, Colômbia, eles trabalham com consumo internacional. O que é vezes 8, porque é comprado em real, multiplica 10 vezes se for para dólar, para euro. Mas ainda não é um mercado consolidado. E é um mercado de contrabandista, não é um mercado... É um mercado que precisa de produtores. Né? A gente até é um facilitador de passagem, de rota. O contrabandista até faz aqui, mas ele não é daqui. Ele não é o domínio dele. Então, hoje, a nossa condição é essa. Hoje a nossa condição é essa. Você precisa mudar as leis e mudar a cultura. A cultura é isso aqui. É a gente fazer a guerra da informação. Vocês compartilharem, vocês incentivarem. Hoje mostrou que 89% de morador de comunidade foi a favor da operação. E Playboy, que tem segurança e tem programa de TV falando que é um absurdo morrer tanta gente. Só vai lá e faz melhor, cara. Só vai lá e faz melhor. Porque pra mim é uma hipocrisia você falar de direitos humanos, sabe? Quando não é a sua pele em jogo. Quando não é a pele da sua família em jogo. Eu acho pervertido
esse conceito usado hoje em dia. Para mim, direitos humanos é arriscar a vida para proteger os seres humanos. Contra pessoas que decidiram oprimir. Isso para mim é direitos humanos. Não conheço ninguém que pratica mais os direitos humanos que essa tropa, que está botando a vida em risco, derramando o próprio sangue, sem apoio, já operei sem salário, ninguém ganha para morrer. Não vejo ninguém fazendo mais sacrifício que essa tropa. E ainda assim é atacada, é oprimida com regulamento, com leis defasadas. As nossas leis são lindas. Para a Suécia, a gente está aqui numa guerra, meu irmão. Não é à toa que tropas de guerra vêm aqui aprender como a gente faz. Mas se não entender a realidade, se não entender a condição, a gente vai continuar com esse problema, fingindo que não existe. O Rio de Janeiro, ele está em guerra, cara. Os traficantes de outro estado, o Comando Vermelho e outras facções começaram a expandir para outros estados. Nessa expansão para outros estados, as lideranças desses estados estão vindo para o Rio de Janeiro para ficar nas comunidades, porque eles têm uma grande fortificação que eles garantem segurança. É papo de milhão que os caras pagam para morar dentro da comunidade e ter proteção. E controlar daqui o que está acontecendo lá. O Caiado disse que não sei quantos criminosos do estado dele estão aqui no Rio. Até sair desse vídeo, 55 criminosos tinham sido reconhecidos, todos com passagem. E 25 deles de outro estado. Os moleques do BOP, eu não tava na operação, cara. Eu não tava na operação, saí do BOP em 2019, tá? Os moleques do BOP falaram, meu irmão, era muita gente de outro estado. Tu viu os gritos. O jargão que era diferente. Troca de tiro escrota. Troca de tiro escrota. E no mato, cara, é um risco do caralho. Mas sem suporte, ficou mais difícil ainda. Você viu lá o tentativa de socorro. Aqueles policiais que foram baleados na câmera, eles não precisavam ser baleados se tivesse um blindado que levasse eles até ali. Ia ser muito pior se a equipe do BOP não apoia. Então assim, a gente está num momento de guerra urbana. A gente está numa cidade partida. Não é absurdo resolver. E é necessário as operações. Por mais que você faça o maior trabalho de inteligência possível, você ainda vai precisar de um desgraçado louco que esteja disposto a arriscar a vida para tirar o fuzil do cara. Porque o fuzil o cara não entrega. A estimativa é que um fuzil vale de 60 a 120 mil. Tu acha que o maluco vai entregar 60 mil? E por que tem tanto fuzil? Porque dá lucro pra caralho. E aí eu já aprendi diversos traficantes, né, em troca de tiro também. E tu vê, quando tu entrevista os caras, eu não tenho nada pessoal, filho. Pra mim é tudo trabalho. E aí eu sempre tento tentar entender as coisas. Eu sei de muita coisa, porque eu tava lá, eu discutia com quem fazia. E o cara falava, meu irmão, aqui só pode... Campanha política só pode político tal. Porque ele fez o acordo aqui, aí ele trouxe uma quadra, e aí eu só deixo ele. Vê que é vantajoso pro jogo político. O político não é dono disso aí. Não existe um cacique fora disso aqui controlando tudo. Não existe em sistema medieval um líder que não seja dono do exército. Os grandes traficantes estão na Zona Sul. Estão na área nobre. Mentira, filho. Como é que o maluco vai comandar uma tropa de selvagem estando longe? Sem a força, sem os meios. Não, tem gente nas áreas nobres que lucra com o tráfico, uma porrada. Mas gerenciar não é. Porque se gerenciasse, não deixava acontecer merda na própria cidade. É só você entender, filho. A parada sai do controle porque não tem ninguém controlando. O Comando Vermelho, assim como as outras facções, ela não é uma homogênea. Elas são vários bondes que foram virando donos de comunidade que se renderam a uma facção para não perder. A facção dá os meios logísticos, dá as rotas, faz a droga chegar. O cara devolve parte do lucro, apoia nas guerras, mas é cada um dono da sua empresa. E já teve problemas aqui de dono de uma comunidade ir para outra e ser mandado embora.
Ó, irmão, fica aqui hoje, mas amanhã tu tem que meter o pé. Porque eu não arrumei problema, você que arrumou, então eu não quero problema com a minha comunidade. Vai trazer problema pra mim. E aí mete o pé. E vagabundo que começou a fazer merda, e a própria facção matou, porque, pô, foi trazendo problema pras outras comunidades. O cara é de outra da facção, mas é de outro lado. Fala, meu irmão, eu não arrumei problema pra você, pau. Então, assim, é um sistema simples, mas complexo de tão grande que ele ficou. Mas tem como resolver? Tem. Bukele resolveu em 2 anos. Singapura resolveu em 20. Basta querer. A política, ela tem que aprender um jeito de manter os votos dela sem atrapalhar a estratégia. Mas para isso, precisa de pessoas imbuídas. Meu irmão, olha a realidade do Rio de Janeiro. Minimamente, o Rio de Janeiro tinha que ter um código penal próprio. Porque o código penal que graças a Deus, pro resto do Brasil é eficaz, pro Rio de Janeiro é totalmente defasado. A federalização do Código Penal já resolveria muito. Cada estado regula o seu aperto, irmão. Mas não, o governo federal quer fazer uma PEC pra ele controlar todas as polícias. Meu irmão, um cara lá de Brasília não sabe nem o que acontece com a mulher dele, vai saber o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Não faz sentido. E pra ele tá confortável, filho. Pra ele tá tudo confortável. Pra gente que tá foda. Enterrar amigo, ver gente boa morrendo, ou andar na minha cidade tendo que eu não posso entrar nessa rua, eu não posso entrar nessa rua. O Rio de Janeiro é assim. Não é igual em outras regiões que o crime tá distante. Não, irmão. Tu tá na Zona Sul, tem uma comunidade na Zona Sul, tem 20 comunidades na Zona Sul, dentro da parte mais nobre. E aí na Zona Norte tem não sei quantas. Irmão, 2.000 comunidades tomando conta do território todo. É altamente complexo, um problema. Mas tem como resolver? Tem, mas tem que querer. E aí, cara, pega essa aula, entende como tudo começou, entende como funcionam os motivadores, as tomadas de decisão e cobra do seu político, cara. E cobra do seu político. Eu cheguei aqui, eu comecei um projeto com o pastor, eu comecei o projeto pensando em segurança pública. Falei, cara, eu sou bom em segurança pública. Tem uma porrada de gente falando merda de segurança pública. Eu vou falar de segurança pública. Eu vou ensinar o cidadão a se defender. Meu curso de sobrevivência urbana, ele tem 189 aulas, são 14 módulos, que é só ensinando o cidadão a se defender. Como ele gerir a própria segurança, mesmo com a realidade hoje de não ter armamento, como o cara aprender a fazer a montagem, organização da casa dele, como ele aprender a perceber que um crime vai acontecer, como ele ensinar os filhos dele a como se posicionar numa situação de violência. Eu ensino isso tudo. E foi pra isso que eu vim, porque eu falei, cara, eu faço guerra. Cada ação, um resultado. Se eu ensinar as pessoas, se eu ensinar 1.000, uma ação minha impacta 1.000 pessoas. Se essas 1.000 pessoas morarem próximo, impacta uma região. E aí vai escalando. Só que durante 4 anos eu fiquei tentando falar isso de segurança pública. Só que realmente é muito difícil, as pessoas não percebem. Ou talvez por elas não estarem no Rio de Janeiro, elas não têm dimensão de como isso aqui é violento. Elas não têm a sensação de segurança que eu me preocupo. Então eu mudei pra mentalidade. Porque eu percebi também que as pessoas estão... Se elas nem percebem a sua realidade, elas estão presas na própria mente. Então eu comecei a trabalhar com mentalidade. A minha ideia, filho, de dividir meu conhecimento é para libertar as pessoas. Eu comecei com segurança pública, hoje eu tô com mentalidade. O meu projeto é de liberdade. É do jeito que eu quero ser livre, que eu quero poder criar meu filho bem, criar minha família bem, poder ir e vir, sem me preocupar, sem ficar neurótico. Eu quero isso para todo mundo, eu sou cristão. Eu não sou cristão de alguma religião, de alguma bandeira não, filho. Eu acredito em Cristo. E ele falou, ame o próximo como ama a ti mesmo. Eu aprendi essas coisas, filho. Se você vê o meu Instagram, minha rede social, ela é viver o que eu prego. Eu falo pra vocês, tem que trabalhar duro pra ter certo. As coisas estão dando certo pra mim, eu tô trabalhando duro. Eu mostro lá, eu acordo 4 da manhã, eu treino, jiu-jitsu, dou aula, ensino, trabalho, cuido da família. Não posso deixar pegar nada, filho. Se eu errar numa dessas, eu tô falhando no que eu sou. Eu tô fazendo o que eu acho certo pra mim e eu tô tentando ensinar pra vocês o que eu acho certo pra mim, o que eu queria que alguém me ensinasse. Se eu não soubesse sobre segurança pública, eu queria aprender as coisas que eu ensino no curso. A PH, defesa residencial, prevenção de crime, projeção de violência, criminologia, entender como o crime funciona,
anatomia do combate, saber lidar com o estresse, como lidar em situações de conflito. Eu queria aprender essas coisas. E assim como eu também queria ter aprendido, ter a mentalidade que eu tenho hoje. Por isso eu ensino. Eu vivo pelo que eu prego. Eu falo de segurança pública porque eu pisei lá. Eu não fiz ocupação, eu não fiquei no escritório. Eu tenho ocorrência em todos os lugares. Só que eu estou fazendo agora outras guerras. E eu estou tentando ajudar. Faz você também, filho. Só faz pelo outro o que você queria que fizesse por você. Então cobra do teu político. Ou então elege um cacete de um político que entenda isso. Não adianta, filho. Não adianta você só escolher político que te beneficia. Que tá dando alguma coisa pro teu quadrado ali. Essa porra tem que resolver a cidade, filho. Senão, daqui a pouco a guerra vai chegar na nossa família. Os policiais ainda estão fazendo a força, mas em regiões como México, Colômbia, a polícia não resolveu mais. Cresceu tanto, que engoliu. Agora tudo é dentro do crime. A gente tem mais chance. Vocês estão preocupados que isso aqui virar comunismo. Com o nosso perfil político, filho, bunda mole, a gente tem mais chances de virar um narco-estado do que comunista. E vocês não estão vendo. E aí vocês acreditam nessas idiotices que especialista que manda tacar pedra diz que o traficante é um coitado, que o traficante é burro. O nego tá subestimando o tráfico, filho. Há 50 anos. E até agora o tráfico ganhou todas. A polícia ganha a guerra, ganha a batalha, mas perde a guerra. Por quê? Aí policial é afastado, direitos humanos vem aqui e se mete, o nosso político baixa a calça. A gente está tendo hoje um alinhamento de comandante-geral, secretário de polícia, secretário de polícia civil e governador que nunca vi. Nunca vi. Todo mundo aliado em prol da missão. Maneiro, cara. Vamos fazer a nossa parte. Eu ensino vocês divulgam, vocês cobram. Pra que a gente não tenha que derramar o sangue de pessoas boas. O moleque bom, cara. Moleque bom pra caralho. Serafim, meu irmão. Morreu tentando salvar o outro, cara. Pô, cara. Não é justo, entendeu? O garoto lá, 40 dias de polícia civil. O máscara, antigão. Não é justo, filho. Pessoas boas estão derramando sangue para que a gente possa viver. Vamos fazer valer, cara. Escolhe bem o teu representante. Se o cara defende uma coisa que pode te matar, filho, esse cara não deve ser votado, esse cara não deve ser apoiado, esse cara não deve ser nem ouvido. Ele pode falar, é um direito de todo mundo se manifestar, como eu tô tendo o meu. Mas não deve ter suporte, apoio. Então, assim, esse é meu pedido, tá? Vou deixar aqui, fica aqui na minha descrição meus cursos, se vocês tiverem interesse, quiserem fazer. Essa semana eu vou fazer a divulgação da transparência dos 7 dias de arrecadação de todo o material que eu fiz para os cursos, tá? E vou divulgar para todo mundo ver lá e vou entregar para as famílias. Senhores, que Deus tenha piedade da gente, porque infelizmente a nossa política não tem, e que Deus cuide de vocês. Estou tentando fazer minha parte, quero o melhor para vocês como eu quero para minha família. Que Deus abençoe a todos.